Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Ô Gabriel, para fechar contigo, o que você achou aí dessa partida, esse jogo em que o Cruzeiro consegue 3 pontos, recuperação no Campeonato Mineiro? Ufa, hein, Gabriel? São tempos distintos, né, o Léo Campos? O Cruzeiro fez um grande primeiro tempo, a molecada estava bastante leve, o time jogou bastante, mas no segundo tempo o time não fez uma boa partida. E principalmente depois que tomou o gol da equipe do Tombense, o nível deu uma caída. No final do jogo, o Vitinho, que entrou muito bem, deu uma assistência linda para o Ryan, que poderia ter convertido em gol, não conseguiu. Agora o Murilo fez 2 belas jogadas, o Fernando teve 2 chances ali para fazer o gol, mas é isso mesmo. E a gente tem que entender e tem que ter paciência com a base. Nós temos que ter paciência. Sabemos que não são todos garotos que vão despontar, mas tem que ter paciência para depois não chegar daqui 2 anos e falar: nó, perdemos mais um Thiago que poderia ter ficado aqui. Então tem que ter um pouco de paciência. São meninos que vêm despontando, vêm apresentando o futebol, e eu tenho certeza que essa molecada vai evoluir muito, e gostei do que eu vi. O segundo tempo não foi bom, mas um primeiro tempo que de encher os olhos da garotada aí do Cruzeiro, viu, o Léo Campos? Perfeito, Gabriel. Gabriel, forte abraço para você, até a próxima. Valeu, meu amigo, grande abraço. Valeu, Gabriel Nogueira, show! Não esquece seu hambúrguer não, viu, garoto? Ô, rapaz, hoje que eu vou provar esse melhor hambúrguer da cidade aqui, da galera do Corel, né, Valor? Não esquece não. Show de bola. E você sabe que se eu falar que é bom, é porque é bom, né? Pelo meu tamanho, você sabe, né? A gente consome os produtos, né, Gabriel? Muito obrigado, Valor. Vai lá, leva aí, porque já tem gente aí na mesa que já comeu, então se sobrar aí, mais um. Léo, como diz meu avô, você não engorda de ruindade, viu, meu filho? O pessoal acha que eu sou... Mas não, é disciplina, é disciplina. Valeu, Gabriel. Gabriel Nogueira é show aqui na Samuca TV. Cruzeiro que venceu por 2-1. Cruzeiro que, nesse momento, inclusive, assume a liderança do Grupo C, o grupo do Campeonato Mineiro, com 2 jogos. Próxima rodada, o Cruzeiro terá pela frente, sabadão, né? O próximo jogo do Cruzeiro, sábado às 6h30, Uberlândia, esse jogo no Mineirão, como já disse aí o Samuel, para convocar toda a turma. Próximo sábado, inclusive, a expectativa de ter um time mais robusto. Os principais atletas, todos eles, ou praticamente todos, vejamos, mas um time mais robusto já é a promessa para o próximo sábado, esse jogo às 6h30 no Mineirão, Cruzeiro e Uberlândia. Olha aí, a tabela do Campeonato Mineiro, os 3 grupos do Campeonato Estadual, primeiro do Grupo A, né? O RT, que lidera o Grupo A com 4 pontos, o Democrata, com 1 vitória, tem 3 pontos, é o segundo colocado. O Atlético Mineiro é o terceiro colocado, com 2 empates, também com 2 pontos. O Uberlândia, próximo adversário do Cruzeiro, 2 pontos. O quarto colocado no Grupo A. No Grupo B, o América com 100% de aproveitamento. Pouso Alegre também 100% de aproveitamento, 6 pontos. Vai dividir a liderança do grupo com o América. Betim tem 2 pontos, é o terceiro. E o Tombense é o quarto colocado com 1 ponto ganho. E aí o Grupo C, Cruzeiro, que se recuperou. Derrotou o Tombense agora há pouco. 3 pontos tem o Cruzeiro, primeiro colocado do grupo. O Norte, que empatou mais cedo com o Atlético Mineiro, tem 2 pontos. O Norte é o segundo colocado. Itabirito, que perdeu mais cedo para o Pouso Alegre, 3-1. E o Atlético, que perdeu para o RT. Até agora, Itabirito e Atlético não pontuaram. Pelo menos o cenário positivo para o Cruzeiro nesse grupo até agora, em Valor. Com 2 times que não pontuaram, o Norte com 2 empates, e o Cruzeiro, com essa vitória hoje, se recuperou, assume a ponta do Grupo C. É isso, em termos de classificação, o Cruzeiro tendo essa possibilidade, né, assumiu a ponta aí do Grupo C. É bem importante, o Léo Campos, porque a gente sabe, né, faltam mais 6 jogos aí apenas para a fase de grupo do Campeonato Mineiro se encerrar. E a gente vai falar muito mais a respeito do jogo, né, Léo? Mas em termos de tabela, fica essa importância registrada com a vitória, o Cruzeiro já saltando ali à frente no seu grupo. Mano, coloca a vitória na conta do Tite, que segurou a vitória fazendo as 5 alterações, coisa que o Jardim não fazia.
O da Silva, primeira vitória do ano. Comemora, turma. O Diego Henrique, João Marcelo, não tem futebol para jogar Libertadores ou Brasileiro. Tá criticando aqui o zagueiro. O Dalton, tá falando, Valu é excelente, nota 10. David Pereira, critica aqui a base. O Luiz Fagner, alô torcida, quem jogou foi a base, tem que valorizar, gente. Edson Xavier também por aqui. Douglas Fulgêncio, critica o futebol do Rodriguinho. Também o Miller Braulio, dando parabéns aos meninos aí pela vitória. É normal errar, é normal cansar aí pela idade, pelo pouco tempo de entrosamento também. Robert Souza, também aqui com a gente no chat da live. O Zé Geraldo também participando com a gente. O Thales Ribeiro. Vá deixando o seu like. Por um acaso você não deixou o seu like? Deixe o seu like no Dia de Jogo KTO. Mais de 6.000 pessoas nos acompanhando por aqui. Você tá vendo esse computador aí, ó, no cantinho da tela? 463.925, número de inscritos. Samuca TV já está visualizando ali os 500k. Nos ajude, não se inscreveu? Se inscreva na Samuca TV, fique por dentro das lives também. Já já vamos voltar para Uberlândia, daqui a pouco tem a entrevista coletiva do técnico Tite, ao vivo, na íntegra, com imagens aqui na Samuca TV e, obviamente, também a Zona Mista, Samuel Venâncio lá, batendo papo com os jogadores, batendo papo com a turma, que hoje mandou ver. Pelo menos no primeiro tempo, a gente viu um bom futebol do Cruzeiro. A segunda etapa já foi um time do Tombense que ofereceu mais perigos. Cruzeiro teve até chance de matar o jogo, mas não aconteceu. Mas, ô Caio, qual a avaliação que você faz desse jogo do Cruzeiro? Dois tempos distintos, de fato, e aí dá para ponderar o segundo tempo, que talvez o Tombense foi melhor, ou você critica o segundo tempo, poderia ter uma postura ainda melhor, talvez não igual à primeira etapa, mas para não sofrer ali um sufoco na reta final. Sua avaliação, Caio? Léo, no geral foi um jogo correto do Cruzeiro. Era muito difícil manter o ritmo da primeira etapa, foi um primeiro tempo absurdamente alucinante do Cruzeiro, ainda mais considerando um jogo fora de casa, com um time alternativo e, claro, a segunda partida da temporada. O Cruzeiro foi muito bem em todos os sentidos, merecia até ter feito mais do que 2 gols. Poderia perfeitamente ter feito 3, 4-0 no Tombense. Todo o time conseguiu se comportar muito bem. O Cruzeiro foi forte para ocupar espaços, para recuperar bolas, para atacar, criou ótimas oportunidades e de várias formas diferentes, né? Pelos lados do campo, com o Cauã Moraes aparecendo, se associando bem com o Arroio, também por dentro, principalmente com o Japa, mas com o Rian chegando também, tendo ali uma boa presença do Chico da Costa em finalizações, mas também fazendo pivô. Enfim, foi um Cruzeiro muito completo na primeira etapa e que defensivamente se mostrou muito seguro. Agora, na segunda etapa, até que eu achei que o Cruzeiro começou a etapa de uma maneira controlada. Tudo bem que o Tombense se soltou mais, mas não estava criando muita coisa. E o Cruzeiro ainda conseguia dar uma espetada ou outra. Acho que a partir dos 20, 25 minutos do segundo tempo, aí realmente fica claro que o desgaste físico do Cruzeiro pesa. O time passa a marcar um pouquinho mais a distância, os jogadores de lado não conseguem recompor da mesma forma, porque Arroio e Kenji foram muito importantes para o Cruzeiro com a bola, mas também sem a bola, porque auxiliavam muito bem os laterais nesse aspecto, mas claramente eles se desgastaram na segunda etapa. E, como um todo, o Cruzeiro parou de funcionar tão bem. Vem o gol do Tombense, que mina um pouco da confiança, né? Um gol mais na base da sorte do que qualquer outra coisa, a bola tocando no João Marcelo. Cauã Moraes talvez poderia ter se comportado melhor ali na barreira, mas enfim, a finalização mata por completo o Otávio por conta desse desvio no João Marcelo. Aí o Tombense cresce, acaba chegando pelos lados do campo, principalmente pelo lado direito, tem ali um ou outro cruzamento importante e é um momento em que realmente o Cruzeiro se sente inseguro na partida. Só que na reta final, nos últimos minutos, o time volta a se encontrar, né? Aí com algumas substituições do Tite funcionando, com o Murilo Hickman pisando bem na área, aparecendo, com o próprio Vitinho se movimentando bem, encaixando bons passes, inclusive criando uma chance muito clara para o Ryan Leles, mas ele acaba desperdiçando. Acho que o Cruzeiro poderia ter controlado melhor
o segundo tempo. Mesmo assim, não vou falar que foi um jogo ruim por conta de uma oscilação. Acho que isso é muito natural considerando o contexto. Mas, no geral, a vitória veio com pelo menos uma atuação importante na primeira etapa, com alguns bons destaques individuais também. No apanhado geral desses dois jogos, fica claro que o destaque principal foi o Japa, até conseguindo atuar bem em mais de uma posição, e fica o recado aí para o Tite mais para frente. Considerando a rodada do Campeonato Mineiro, tudo perfeito, né, Léo? Porque o Cruzeiro consegue vencer e aí vê os seus outros 3 adversários do Grupo C tropeçando, o Atlético perdendo o seu jogo, o Norte empatando e o Itabirito perdendo. E aí agora fica pro encargo dos titulares, os principais jogadores, manterem essa campanha no Campeonato Mineiro, essa liderança, pelo menos, do Grupo C, para o Cruzeiro não ter problema algum em se classificar. Acho que o Cruzeiro tirou a impressão do primeiro jogo. Teve algumas oscilações, obviamente merece algumas críticas em alguns pontos, especialmente ali para o segundo tempo, mas aquela impressão do primeiro jogo que o Cruzeiro precisava tirar, de um time ainda com um ranço de pré-temporada, de um time que ainda estava com dificuldade de engrenar, de um time que ainda tinha as dificuldades porque tem jovens atletas, às vezes bate a ansiedade, a gente via alguns erros, jogadores afoitos. Hoje não, especialmente a imagem do primeiro tempo de um time com treinamento, né? Um time que pegava a bola e sabia o que fazia, tinha ali um caminho para quem tocar. Então, pelo menos a primeira impressão o Cruzeiro tirou do jogo aqui no Mineirão. Ô, Léo, eu entendo o que você fala com relação a tirar a primeira imagem, mas quando eu olho para o primeiro jogo, tirando o placar, e é claro que o placar é super importante, não vou dar uma de Fernando Diniz aqui, né, que o resultado não importa, mas assim, quando a gente vai fragmentar aquele jogo, o Cruzeiro toma 1-0, quando não tinha acontecido nada no jogo, depois cria algumas circunstâncias no primeiro tempo mesmo com a dificuldade que o Caio Fábio falou a respeito do Cruzeiro, está na área, o Cruzeiro cria possibilidades naquele primeiro tempo para empatar o jogo, tá? Não acontece isso, e aí depois quando toma o segundo, realmente a turma que é mais jovem, unindo-se o fator juventude, mais um time que está no início da pré-temporada, aí sim o Cruzeiro cria uma dificuldade muito grande. O gol que o Cruzeiro faz contra o Pouso Alegre acaba sendo um gol até de bola parada. Bom, hoje parece que a turma conseguiu ter um pouco mais os ânimos no lugar. Fisicamente, me parece que o Cruzeiro teve uma pequena evolução, apesar das poucas sessões de treinos, mas isso acabou cobrando um preço à medida que o jogo foi passando. Não dá para dissociar 3 jogadores. O coletivo venceu, mas eu acho que 3 jogadores foram fundamentais, cada um na sua devida posição. Primeiro, o Japa, já super destacado, foi o craque Bulb Energia aqui, e voltando a jogar como segundo volante, depois de um longo período, desde que o Fernando Seabra deixou o comando técnico do Cruzeiro, que ele, Japa, não teve a oportunidade de jogar assim, também contando com o período de lesão. O Arroio fez uma gigantesca partida pelo lado direito, uma gigantesca partida dentro do contexto, pessoal, todo mundo está sabendo que é Campeonato Mineiro, segunda rodada, Tombense, mas esse Arroio que a gente viu também fazer uma partida gigantesca há um mês atrás em uma semifinal de Copa do Brasil. E a presença do Chico da Costa. Por que a presença? É verdade, alguém vai falar, Valu, ele teve nenhuma finalização dentro da área, finalizou uma de fora da área, mas a gente vê um Chico da Costa, apesar de não ser um jogador veloz, neste jogo foi importante, ele gerou muitas tabelas, poderia ter feito um gol, inclusive, se o Rodriguinho consegue voltar o passe para ele no pé, ele teria uma condição de finalizar dentro da área, arrastou os zagueiros. Quando o Japa aparece com liberdade, como apareceu no segundo gol, é trabalho também sem bola de um centroavante que está empurrando a defesa para dentro da área para que o seu volante possa avançar. Claro, é o mérito do atacante e do volante que tem a capacidade de pisar na área, como pisou o Japa naquele segundo gol. Eu fico com o Cruzeiro, com sinceridade, fazendo um jogo, para mim, até superior ao que eu esperava deste Cruzeiro na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E aí estou falando em termos físicos, em termos
técnicos, em termos de maturidade dos próprios jovens. A gente tem que lembrar que o Tite mexeu muito na equipe no segundo tempo e precisava mexer. Por se tratar do segundo jogo da temporada. A equipe, para mim, manteve a estrutura, mas é a crueldade, entre aspas, do futebol, Léo Campos, Caio e todos que nos acompanham. O Cruzeiro coloca uma bola na trave aos 16 do segundo tempo, com o Cauã Moraes com um grande chute. E apenas 3 minutos depois, o Cruzeiro toma um gol de falta, numa falta que desvia no próprio Cauã Moraes. O futebol parece adorar esses tipos de contexto. E daí a gente vê o quê? Um Cruzeiro que começa a acontecer as substituições e um Cruzeiro que começa a cansar. Eu nem acho que tenha acontecido um crescimento do Tombense. Eu acho, e aí com respeito à equipe de Tombos, mas, por exemplo, alguns jogadores que acabaram entrando, pessoal, e esses jogadores precisam de entrar para viver essa experiência. O Nicolas não entrou tão encaixado, o Cauã Moraes fez uma grande partida, o Nicolas sentiu para mim entrar um pouquinho no jogo, no momento que entrou, logo após o Cruzeiro sofrer este gol do Tombense. O próprio Murilo, para mim, que entra no lugar do Rodriguinho, não entra tão bem. Aí alguém vai falar assim, mas o Rodriguinho novamente me decepcionou. Tá, só que quando entra o Murilo, o Japa tem que ir para o lugar do Rodriguinho e acaba causando o desencaixe que ele, Japa, tinha encaixado muito bem durante a partida ao lado do Rian Guilherme. Então é aquele momento que o Cruzeiro passa por uma turbulência, consegue não tomar o gol ali do Jupe aos 28 minutos numa bola muito perigosa. Aí, à medida que o Tite coloca o Fernando, o Tite muda o esquema depois dos 30, coloca o Cruzeiro para jogar num 4-2-3-1. Ele deixa somente o Fernando isolado na frente, coloca o Japa para jogar um pouco às costas do Fernando, de um lado o Arroio e do outro o Leles, com o Rian Guilherme e o Murilo lado a lado e com a sua última linha defensiva. Isso acaba minando a equipe do Tombense, que vinha tentando chegar muito, principalmente pelo lado esquerdo, o lado do Cauã Prats. O Cruzeiro volta a controlar. Quando entra o Vitinho, o Cruzeiro volta a criar, inclusive, circunstâncias de gol, com o Leles tendo uma grande oportunidade. Então eu acho, Léo, que para a experiência dos jovens, foi um jogo muito importante, porque ele passou por todas as etapas. O domínio do Cruzeiro, um gol inesperado, um pseudo-domínio do Tombense, e com a retomada do domínio e com o Cruzeiro inteligentemente gastando a bola até o final da partida no campo de ataque do adversário. Hoje. Ô Caio, o Valu chamou atenção aí pro Japa, o craque Bulba Energia, aqui na Samuca TV, nessa primeira vitória do Cruzeiro na temporada. Japa te agradou nos 2 jogos, não só por hoje, mas também pelo que apresentou na primeira partida. O jogador que, aliás, hoje fez o 30º jogo dele como profissional pelo Cruzeiro, e o primeiro gol. Ele que é potiguar da capital mesmo e renovou o contrato com o Cruzeiro até o fim de 2030. Esteve perto de sair, né? Nesse mercadão, perto de ir para o Internacional, permanece e também renova o contrato. Eu achei que nesse apanhado dos 2 jogos, o Japa foi o melhor jogador. Contra o Pouso Alegre conseguiu ir bem em uma exibição fraca do Cruzeiro e hoje foi o protagonista, né? O Japa é capaz de fazer muita coisa dentro de campo. É um cara que dá fluidez na saída de bola, é um cara que tem capacidade de criar, de pisar na área, de cobrar bem bolas paradas, né? Conseguiu até nesses 2 jogos ir bem em cobrança de falta, de escanteio, e eu acho que o Japa, além dele ser qualificado, dele ter uma boa técnica, ele se entrega muito. O Japa é um leão dentro de campo, né? Isso é muito legal. Ver que é um cara que a todo tempo está tentando ocupar espaços, está tentando ajudar os companheiros. Não à toa, o Cássio lá atrás, em um vídeo de bastidores que o Cruzeiro exibiu, enalteceu essa postura do Japa, né? É uma postura muito legal no dia a dia, mas eu acho que em campo ele consegue transmitir muito bem isso. É um jogador que eu tenho a confiança que vai ser muito útil para o Tite na sequência da temporada, e tem também esse ponto da versatilidade. Contra o Pouso Alegre, para mim, conseguiu ser melhor em campo como meia pela direita. Tem até um dado momento que ele joga como volante, que é quando o Vitinho entra, mas ali não teve tanto destaque. Hoje já conseguiu ser melhor como volante, né?
E na reta final foi até praticamente um meia quando o Murilo Hickman entra. Enfim, é um cara que faz diversas funções, mas essa atuação dele contra o Tombense como um volante talvez tenha chamado mais a atenção do Tite, e aí na sequência do ano a gente possa ver por mais vezes o Japa atuando por ali. Vamos pro craque, Bulba Energia, destaque desta partida. Primeira vitória do Cruzeiro na temporada, primeira vitória do técnico Tite à frente do Cruzeiro. Ô Samuel, pra você quem foi o destaque do jogo, quem foi o craque Bulba Energia de Cruzeiro e Tombense, hein, Samuca? Um gol e uma assistência, Japa 7-7. E aí, Gabriel? Rian fez uma grande partida, mas Japa, um gol, uma assistência, joga muito. 2 votos pro Japa. E você, ô Valu? Tem um contexto, né? Além do gol, da assistência, tudo que viveu no ano passado e depois de um longo período voltando a jogar como volante, Japa. Pra você, Caio, seu voto é só agora pra saber mesmo. Japa. 4 votos pro Japa, craque Bulba Energia. Tá falado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos. Valeu demais por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!